Olá, como você está? Eu sou o pastor Gabriel, sou pastor Batista e hoje eu vou fazer um vídeo que eu não costumo fazer. Vou gravar um react a partir de uma pregação do Ed Renekiewicz, né, que saiu e está causando um enorme burburinho nas redes sociais. E a gente vai ver o que foi falado e se faz sentido ou não faz sentido. Vamos junto? Segundo, eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Fogo consumidor. Deus que condena e que manda para o inferno e queima a gente no inferno. Para sempre. Só vou fazer algumas pausas para a gente ver. O Ed começa falando isso, porém a gente vê o contrário no texto bíblico. Existe uma linha teológica que diz que Jesus Cristo é a chave hermenêutica. O que significa, gente? Que a gente precisa olhar o texto, fazer toda a extração exegética, hermenêutica do texto a partir de Jesus. E tudo que não está em Cristo não é texto bíblico. Isso é um equívoco. Porque quando a gente faz essa separação, dizendo que Jesus é a chave hermenêutica, a gente vai ter que fazer o seguinte, gente. Nós mesmos vamos começar a dar a nossa interpretação do que é e do que não é. Isso faz eu aplicar uma ideologia em cima do cristianismo, em cima da cristandade, em cima do evangelho, porque eu interpretei isso. Então, existe uma linha conservadora, mais reformada, que refuta essa visão de Jesus como a chave hermenêutica do texto bíblico. O texto bíblico todo é um compêndio exato daquilo que o texto foi incumbido de passar, da mensagem central, daquilo que tudo está no texto? Nem tudo está no texto. A gente não sabe qual foi a composição da terra, como que Deus fez, ele não fala os detalhes. Mas tudo que nós precisamos saber está no texto. E Cristo é a perfeição disso na prática. Então o Ed fala que Deus é fogo consumidor e não consegue ver um Deus fogo consumidor. Porém, assim como diz em Deuteronômio, vai ter gente dizendo, mas é o Antigo Testamento. Hebreus 12, após a galeria dos heróis da fé, nos apresenta um Deus que é fogo consumidor, lá no versículo 28 de Hebreus. Então, de onde eu tirei que eu não vejo Deus como fogo consumidor? Não foi do texto bíblico, foi da minha ideologia em cima da chave hermenêutica que é Jesus. Equivocadamente. Vamos continuar. Churrasco eterno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. Não creio num Deus acima do bem e do mal. Antes ele disse que ele não vê um Deus que queima os outros, churrasco eterno de gente. A gente falha quando interpreta o texto bíblico. João 3,16 nos apresenta que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sequência do texto nos apresenta condições. Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê está salvo, mas quem não crê está condenado. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas porque suas obras eram mais. Olha, Deus pôs uma condição, o Filho. Se eu não creio no Filho, eu não tenho vida. O texto bíblico fala isso. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, qual é a interpretação aqui feita? Então Deus vai fazer isso porque Deus é mau. O homem não é inocente, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. O homem não é inocente nisso tudo. O homem não é uma vítima. E para que essa inocência fosse restaurada, o Filho vem à Terra. Olha que percepção. Então, para abraçar uma ideologia, eu vou refutar o Evangelho. Uma ideologia mundana atual. Vamos continuar, gente. Não creio num Deus que não esteja sujeito aos critérios de justiça que ele mesmo impõe. Desculpa. Deus não está acima do bem e do mal e nem da condição moral que ele criou. Isso é verdade. O problema assim como no livro O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis, ele diz que eu não posso dizer o que é bom e nem o que é mal, porque eu sou mal e corrompido. Só quem pode dizer o que é bom é Deus. Logo, quem
quem analisa se Deus está sendo bom ou mal é Deus. Nós cremos nele. Porque eu não sei o que é branco, eu não sei o que é preto. Essa condição muitas vezes varia, porque tem coisa que parece preto, mas é azul marinho profundo, azul profundo e uma ramificação de cores. A gente não consegue determinar o que é bom e o mal, porque existem até diferenças culturais que me impedem de dizer o que é bom numa cultura e o que é mal na outra cultura. O homem varia, Deus não varia. Deus esse fogo consumidor é imutável, ele não muda, ele é o pai das luzes, ele não tem sombra de variação. Então, o Ed está falando trazendo o que como bondade, o que como maldade, o que como moral. Deus está acima da minha moral e da minha bondade. Entende? O que é bom e o que é mal? Deus não pode ir contra ele mesmo. O texto bíblico fala isso. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que é bondade para mim pode não ser bondade para Deus. O que Deus faz de bom pode não ser bom para mim. Deus enviou seu filho ao mundo. Eu não faria isso. Porque para mim isso é maldade. Mas para Deus é amor. Percebe qual é a diferença de uma coisa para outra? Vamos lá, vamos continuar. Põe sobre nós. O que você pensaria de um pai, no dia dos pais, que pegasse o seu filho, colocasse num forno a lenha incandescente, uma criancinha, coloca lá para assar. Gente, cuidado com a ideologia que você aplica na sua interpretação bíblica. O texto bíblico não pode ser interpretado sem uma hermenêutica textual, sem uma exegese honesta. No texto bíblico, nós estamos falando de um povo que não tinha essa questão de uma visão humanista da coisa. O texto do Evangelho é interpretado conforme aquela realidade. Com certeza, existe essa questão cultural. Porém, a mensagem final disso tudo existe uma consequência do pecado. E essa consequência não é imputada sobre crianças. Deus não trata o culpado por inocente. Isso não varia. O Ed pegou um discurso ideológico desse tempo que acredita que o amor é uma condição que não existe justiça no amor, existe apenas um amor banalizado que não é amor, é um desejo ardente de bondade em que todo mundo, que a gente pediu, o cara lá de cima vai nos dar. E tira o peso do texto, porque o texto que apresenta Jesus como um cordeiro que veio e morreu, também apresenta em Apocalipse daquele que aparece diante do trono, pega o rolo da mão de Deus e aplica, porque ele era o único digno de fazer isso, porque ele é o leão, o cordeiro, que era cordeiro, agora é leão. A gente não pode tirar o peso do texto que apresenta Jesus como o rei dos reis, senhor dos senhores, está na coxa dele, está no Apocalipse. Então eu pego um discurso pronto, de um tempo totalmente libertino, aplico na minha pregação, dizendo que, fazendo uma comparação muito fraca, desculpa assim, olhando para o texto, o Ed é um cara muito inteligente, muito fraca, para defender um ponto ideológico. Aqui não existe uma teologia conservadora, tudo bem, ortodoxa, tudo bem, mas que teologia foi aplicada aqui? Foi um discurso de internet? Foi um clamor de um grupo menor, de minoria? Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Logo, a escolha de permanecer eternamente num lugar de sofrimento é minha e é sua. Então Deus não é o culpado da sua escolha em vida. Essa é uma visão bem arminiana, né, gente? Como pastor batista, eu tendo mais para o arminianismo. Porém, é algo conservador, é algo reformado, que todo texto, Paulo diz isso para Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. E Paulo não está falando do Novo Testamento, ele está falando do Antigo, que era o texto que eles tinham até então, juntamente com as cartas que rondavam aquele tempo na igreja primitiva. Porém, ele está falando do texto do Antigo Testamento, que apresenta Deus como fogo consumidor por seu zelo, por seu amor, por sua justiça. Então, assim, é triste ver
a pregação e saber que hoje muitos de nós têm ouvido mensagens ideológicas e têm fugido da tangente bíblica. Então, assim, eu espero que você tenha pensado, refletido no que foi pregado e visto a dificuldade de uma igreja que não lê o texto bíblico, porque pode ser levado por uma onda ideológica achando que é evangelho. O evangelho que não nos constrange, que não gera em nós o arrependimento, que não gera em nós o constrangimento de saber que nós pecadores fomos amados por um Deus que é perfeito e um Deus que exige justiça e santidade, porque a Bíblia diz que Ele é santo, e por essa santidade Ele vai repreender sim o pecador convicto do seu erro, porque a Bíblia diz que aquele que não crê no Filho não terá vida, mas permanece a ira de Deus, ou seja, esse camarada ele atrai sobre si a ira de Deus, porque o Filho está e ele não ama o Filho, então ele é inimigo de Deus. Tiago fala isso também. Então, gente, há uma gama de textos que a gente vê a rasalidade dessa pregação. O texto bíblico está disponível para você. Então, olhe para o seu texto bíblico e entenda que aquele Deus pregado aqui, esse Deus pregado aqui, pode não ser o Deus descrito no texto bíblico. Cuidado com sua ideologia. Tire ela do texto bíblico e apresente-se a Deus. Que Ele abençoe você. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te feito refletir um pouco. E até outro vídeo.